Nós estamos começando o primeiro podcast Morada. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o pastor Jonathan, da Um Lugar de Adoração aqui no Diamante. Fala aí, pastor, uma saudação para o pessoal que está assistindo aí. Olá, queridos ouvintes, quero dizer que é um prazer estar aqui para juntos nós compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Agradecer ao pastor Denis, podcast Morada, e vamos que vamos. Eu elaborei algumas perguntas. O tema de hoje será esperança, né? E nós temos também outras participações que vão vir aí, né? Vai ter toda semana, nós vamos estar lançando um podcast, toda semana, vai ser semanal. Então nós, no próximo podcast, nós vamos estar com o pastor Isaías também, do Lugar da Adoração. Ele está ali nos bastidores. Nós também vamos ter o Gilson Braga, eu estou falando desse mês agora, né? Esses 4 agora primeiro. Gil Braga, que é um cantor e ministro de louvor lá em Itabirito, vai estar aí, ele e o pianista dele. E na outra nós estamos em aberto ainda, três pastores para vir. A gente está resolvendo ainda, mas um deles falou que talvez vai dar. Então os quatro podcasts agora próximos já estão praticamente resolvidos, né? E então hoje, como falei, é o primeiro, né? Que a gente, na verdade, nós estamos voltando, porque tivemos que dar uma parada no podcast, estamos voltando, cenário novo, tudo novo. Então vamos começar. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para o pastor, assim, fora da Bíblia, não é fora da Bíblia, na visão pessoal, assim, a esperança. O que é a esperança na sua visão? Falando como homem, né? Claro. Sim, para mim, na minha visão pessoal, esperança é quando você acredita em algo que você precisa alcançar e que muitas das vezes parece que não está dentro do seu contexto de vida, dentro das suas habilidades, mas você tem esperança. Espera, né? Sim. É algo que está esperando, algo que você coloca na mente e espera. E também eu queria fazer uma pergunta aqui, eu separei algumas perguntas. Agora já falando no termo bíblico, sim. A esperança, de acordo com a Bíblia, é algo sem visão, ou algo que a gente não consegue ver, não é matéria, né? Traduzindo a pergunta do jeito mais terrena, seria assim, algo sem matéria. E aí um texto que todo mundo conhece, que está em Hebreus, né? É algo que, né, que se espera, e a fé, por exemplo, é considerada algo que se espera e não se vê. Então eles estão divididos. Se for olhar o texto, ele está dizendo que a esperança não precisa da visão, não precisa de ter o contato, né? É isso que o senhor também entende? Sim, o apóstolo Paulo também ele vai dizer em Romanos, no capítulo 8, se eu não me engano, versículo 24, que se esperarmos aquilo que vemos, não é esperança. Não é esperança. E como você bem disse, a esperança ela está conectada à nossa fé. E a fé, ela é um fundamento para esperarmos com uma vívida esperança aquilo que cremos, aquilo que acreditamos e aquilo que queremos alcançar, mesmo que eu não esteja vendo. Isso. E no texto de 2 Pedro 3,3, que aumentei, mas aqui tá. 2 Pedro 3,3 está escrito assim, ó: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Eu separei esse texto porque eu acho que ele também fala um pouco da linha da esperança. O que é? Nós aguardamos, né? Ou então, se fosse traduzir no tema de hoje, nós esperamos, né? Essa-feira, um pouco sobre isso aí, que foi ditado o texto de Hebreus 11, versículo 1 até o versículo 4, até o versículo 3. E aí eu estava tentando até lembrar esse texto no dia, eu não lembrei, hoje eu lembrei. É o Hebreus 3, que fala assim. E o que o senhor define desse texto aí, trazendo para o lado da... Sim, o texto ele
está baseado em uma promessa, Isso. né? Se é uma promessa, é algo que ainda está para acontecer, algo para chegar. Então a gente trabalha e caminha em cima de uma palavra que o Senhor deu, de que haverá um novo céu, de que haverá uma nova terra. Então a esperança vai entrar dentro do processo. A esperança faz com que você não desista. A esperança faz com que você mantenha firme na palavra que o Senhor liberou. Então, pela esperança e pela fé, nós cremos que esta promessa que o Senhor nos fez, ela vai se cumprir. Por isso nós permanecemos firmes. Isso. Por isso nós acreditamos que esse dia ele vai chegar e não está longe. Eu também queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a esperança no meio do sofrimento. Eu deixei um texto aqui, não sei se o senhor vai concordar, diz assim, olha, Mateus 11, versículo 28. Aqui deu para eu escrever o texto. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. É um texto de esperança, né? O senhor concorda? Sim, cara, sim. O que acontece? A nossa vida, a própria Bíblia fala que ela não é fácil. São lutas todos os dias que a gente enfrentamos para poder sobreviver. E indo para o contexto espiritual, ainda tem a marca do pecado. A marca do pecado que vem sobre nós. O pecado que nos castiga, o pecado que gera tantas coisas, a qual nós vemos o peso do convívio. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não conseguem suportar isso. Aí o Senhor ele vem trazendo essa esperança para nós. Por quê? Porque ele vem trazendo uma nova realidade, um novo estilo de vida. Então ele fala sobre nós lançarmos sobre ele todo este peso, acreditar de que tempos melhores virão, e isso já nos dá um descanso no tempo presente. Pergunta aqui, diz assim, ó, o que Paulo quis dizer quando ele fala que a esperança traz paciência, está lá em Romanos 5, versículo 4 e 5, né? É um texto bastante conhecido, fala assim, que a tribulação causa esperança, esperança causa paciência, paciência e assim sucessivamente. Sim, produz, é um né? texto que produz. Eu vou até abrir aqui. Valeu o texto bem. E a paciência cadê? E a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. Aí o 5 diz assim, e a esperança não traz confusão, portanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas acho que o texto do 3 é melhor, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produz a paciência. Aí depois ele fala a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, normalmente, se a gente tentar entender esse texto, estaria dizendo que quando a gente consegue chegar no nível da esperança, é porque já passamos uns outros níveis, né? Então nós já estamos, quando a gente realmente pode dizer que nós temos esperança, quer dizer que nós já estamos mais preparados porque tivemos algumas etapas para chegar na esperança. É isso que o texto está dizendo? Eu entendo o seguinte, tudo está dentro do processo. E nós caminhamos debaixo de uma promessa, dentro de um propósito. E esse processo que vai gerando e trazendo as experiências. E isso vai nos dando um fortalecimento, um crescimento, que vai nos gerar a esperança de que vamos alcançar o propósito. Porque o processo foi doloroso. O processo foi muito difícil. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi levado como escravo. Só que José, ele estava firme naquilo que o Senhor tinha mostrado para ele. Então, dentro disso, dentro do processo, dentro daquela tribulação, daquelas dificuldades, ele manteve firme a esperança. Por isso que a tribulação, ela nos traz esperança
de que a promessa do Senhor vai ser alcançada. Lembrando que o processo, na verdade, é um treinamento que Deus está dando para nós, para aquilo que Ele quer nos colocar. Existe uma história que uma vez, eu até usei ela uma vez numa pregação. Fala assim que um pai prometeu algo para o filho. E aí passou um mês, o filho, cadê vamos usar um termo, uma bicicleta? Cadê a bicicleta? Calma, meu filho, vai chegar. Papai vai te dar. Passou um ano, cadê minha bicicleta? Calma, papai vai te dar. Quando o papai puder, eu vou te dar. Passou mais alguns anos, o pai faleceu. E o filho ficou sem a bicicleta. Nessa visão, quando eu vi lá no livro essa história, ele estava dizendo que sobre algo que muitas das vezes traz esperança no coração de alguém, né? Igual no caso do filho, ele estava esperando aquela bicicleta e não aconteceu. Isso no mundo tem acontecido por muitas vezes, né? Eu vou querer entrar um pouco agora, um pouco meio polêmico, mas muitas vezes até mesmo por promessas que algumas igrejas fazem e não é o que a Bíblia diz. E aí às vezes as pessoas esperam aquilo e não foi Deus que prometeu, então Deus não tem obrigação de dar. Às vezes até por misericórdia pode acontecer, mas não são. O que o senhor diria sobre a respeito disso daí? Que aí a pessoa, muita gente sai até da igreja, né, frustrado, dizendo, eu estava esperando isso e Deus não me atendeu, porque ele confunde uma promessa que foi feita pelo homem e não por Deus. Eu entendo que a gente tem que estar firmado na proposta do Evangelho. O que a Bíblia me promete? O que a Bíblia me fala? É por isso que todo mundo tem acesso às Escrituras. Para que você possa examiná-la, para que você possa... E hoje está fácil, né? Hoje está o conhecimento. Tá. Entende? O problema todo é que as pessoas, elas vão diante da igreja ou diante do Evangelho de acordo e baseado nas suas necessidades e não no propósito de Deus. Quando você entende o real propósito de Deus pelas Escrituras, você não vai caminhar mais pelas necessidades. É por isso que as pessoas vão atrás de pessoas que estão fazendo promessas e vazias. Promessas vazias. Então, como aquilo não se cumpre, porque não está dentro daquilo que o Senhor está falando, as pessoas se frustram com o Evangelho. Mas, na verdade, ela se frustrou com o homem, não com o Evangelho. Porque a Bíblia é bem clara, ela diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, essa permanecerá. Então, é isso que a gente tem que entender nesses dias. Qual é o motivo e a razão que eu estou servindo a Cristo? Qual que é o propósito disso? Entende? Então, eu não vou na igreja por aquilo que Ele pode me dar. Eu vou à igreja, sirvo ao Senhor por aquilo que Ele já me deu, por aquilo que Ele já fez por mim. Amém? E nesse caso, por exemplo, eu vejo hoje nós estamos numa era de que muita gente está iludido, muito desiludido. Eles acham que é com Deus, mas na verdade é com o homem, igual o senhor falou. Eu quero até principalmente porque hoje está tendo muita profeta, né, de altar, que diz, olha, Deus manda te dizer que daqui 10 dias você vai comprar seu carro zero, e o cara não compra. Deixa eu falar. A bênção não vem, ele não compra. E aí ele culpa ainda a Deus, né? É isso aí que é o problema. O que acontece? Nós vivemos em uma sociedade consumista e muito materialista. Depende da matéria. Então as pessoas vão para a igreja muitas das vezes para atender o conforto da sua necessidade. Agora, a gente tem que entender que Deus, Ele nos dá aquilo que a gente tem capacidade de suportar. Se você está diante de um profeta, ouve uma profecia que não está dentro da sua realidade, muitas das vezes, é a mesma coisa de eu falar que eu vou te dar algo que você não consegue carregar, então não adianta.
Então, o que eu quero dizer com isso? Entrando dentro da esperança e da paciência. Primeiro, Deus vai te passar por processos para te capacitar, para que você chegue ao nível de suportar e de receber aquilo que Ele tem te prometido. Nós sabemos que as promessas do Senhor é grande. É lógico que a promessa do Senhor nunca vai estar à altura daquilo que eu estou preparado, mas Ele vai nos capacitar para chegar nesse lugar. Então, nesse caso, o que eu estava comentando é a situação de a pessoa analisar. A Bíblia diz que fazer prova, né, para ver se é de Deus, né? Porque infelizmente tem muitas promessas que não são divinas. E agora eu queria que o senhor desse falar diretamente para o pessoal agora, dar uma orientação sobre essa questão da esperança, que Sim. é o tema de hoje, né? O que eu quero deixar para os ouvintes, aqueles onde este vídeo vai chegar, que existe só uma esperança e o nome dela se chama Cristo. Isso. Ele disse: eu sou o caminho, verdade e vida. E a promessa que Ele nos fez, Ele é fiel para cumprir. Então você pode ter decepcionado com o homem, pode ter decepcionado com promessas vazias de pessoas, mas a palavra do Senhor, ela nunca falha. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então baseie a sua esperança, ou seja melhor, deixe a sua esperança firmada na palavra do Senhor. Então é isso aí. Esse foi o podcast Morada, né, desse semestre aqui, a primeira edição. Teremos mais, como eu falei no início. Se você quiser fazer uma doação, brincadeira. Meu Pix está aí na tela. Brincadeira. Essa aí vai cortar, viu? Brincadeira, olha. Se você também quiser participar, vai estar aí todos os contatos da DNE Music, da DNE Vídeo Produções. Vai ter os contatos. Nós ainda estamos com alguns equipamentos que nós vamos adquirir ainda. Com o tempo nós vamos melhorando, né, pastor? Com certeza. Com o tempo nós vamos ficando melhor. Mas se você quiser participar, só mandar um contato aí, vai aparecer aí na sua tela os contatos. E lembrando, o pastor Igreja Um Lugar de Adoração, Rua Sinésio Moreira, número 22, no bairro Diamante. Perto daqueles predinhos Diamante 1, Diamante 2. Cultos ali. todas as quartas e domingos. Quarta às 20 horas, domingo às 19 horas. Fazer um merchandising também do DCC. Ali, na rua Adelina Maria de Oliveira 57, no salão do prédio ali, ó, só todas as terça-feiras, 8 horas. Tudo isso que está sendo falado vai passar aí embaixo para vocês, tá? Os endereços. DCC é de casa em casa. Se você quiser ir lá, está sendo uma benção, né? Tem os outros DCC, mas eu vou fazer o merchandising do meu. Fica com Deus, Deus abençoe. Então até o próximo nós vamos estar com o pastor Isaías também do Lugar da Adoração, e o outro, o Gil Braga, cantor e ministro de louvor. Então fica com Deus, até o próximo. Amém. Deus abençoe a todos.